Até quando o Bitcoin vai ficar subindo e as outras criptomoedas também, tá? Uma bela noite, não, pessoal? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma apresentação, um vídeo um pouco diferente, mais à la Fernando Urrich. Vai ser a primeira vez que eu vou usar uma apresentação de slides aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Hash 11, o ETF que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira, como a gente também vai falar sobre a recente alta das criptomoedas e do Bitcoin, como um todo, tá? Bom, para começar, eu fiz uma análise gráfica aqui, e eu não vou entrar muito em detalhes, mas acho que fica óbvio só de olhar aí por que que o Bitcoin vai continuar subindo. Mas falando um pouco sobre o Hash 11, o que que seria o Hash 11, tá? O Hash 11 ele é um ETF, um fundo de índice que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira, e talvez erroneamente por ter sido o primeiro ou um dos primeiros ETFs de cripto aqui no Brasil, a gente tem na nossa mente, no nosso imaginário, que ele está atrelado somente ao Bitcoin, o que não é verdade. O Hash 11 ele é uma cesta de ativos, sendo que, óbvio, o Bitcoin representa ali 67%, o Ethereum quase 30%, e juntos eles tomam quase todo o espaço. Mas a gente tem ainda à disposição outras seis criptomoedas, o que eu considero uma coisa boa. Por quê? No mundo das criptomoedas, não é incomum a gente ver uma delas, uma pequena, se multiplicando por 10, 100, 1000 vezes, enfim. E ter essa exposição a outras criptomoedas menores pode trazer uma rentabilidade maior para o fundo do que apenas investindo em Bitcoin, ou apenas investindo em Ethereum, ou apenas nos dois, tá? A própria Uniswap, esse unicórniozinho ali que a gente tem, ela se multiplicou em um único dia, 2 semanas atrás, 50%. E se eu não me engano, ela terminou aquela semana com uma alta de 75%. Óbvio, esse valor não se compara com os valores que eu mencionei anteriormente. Mas ainda assim é uma baita valorização, o que com certeza tem ajudado o fundo nessas últimas semanas, meses. Tá? E aqui está outro motivo, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, vou botar isso aqui um pouco para baixo. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas esses dois gráficos que eu tirei daqui, eles vieram da Paradigma Education, que é a melhor casa de análise de criptomoedas que eu conheço. Recomendo a todos que querem se aprofundar mais, assinarem o conteúdo deles. E nesse gráfico aqui a gente tem o Bitcoin subindo, e a gente pode ver que ele ultrapassou já os pontilhados C, enquanto as altcoins, todas as criptomoedas ali. Altcoin são todas as criptomoedas que não são o Bitcoin, tá? Mas tirando o Ethereum e as outras altcoins, tirando o Ethereum e o Bitcoin, a gente tem o preço aqui do restante do mercado, que acabou não acompanhando na mesma proporção a subida do Bitcoin, tá? Subiu bastante, mas não nos mesmos níveis. O que é estranho, estranho, porque as altcoins, elas têm um beta em relação ao Bitcoin alto, ou seja, digamos que o beta seja de, para quem não sabe o que que é beta, digamos que o beta seja de 1,5. Se o Bitcoin subiu 10%, as altcoins deveriam subir 15%, 1,5, tá? E nesse momento não é isso que está acontecendo. Por que que não é isso que está acontecendo? No último ciclo, a minha opinião daí, no último ciclo, as altcoins elas só começaram a exceder a rentabilidade do Bitcoin depois que o Bitcoin bateu a máxima histórica, ali na casa dos US$ 20.000. A gente está batendo e voltando nesse momento ali na casa dos 70, US$ 69.000, e a gente não rompeu ainda essa barreira. Quando a gente romper, talvez seja a temporada out season, como dizem, a temporada das altcoins. Então, estar exposto a esse tipo de ativo menor, essas criptomoedas menores e não tão conhecidas, nesse momento, é uma excelente estratégia, ao meu ver. Bom, indo agora ao Bitcoin, né? A subida recente que ele teve. Essa alta aconteceu, começou ali, ficou 2023 andando meio de lado, até que até que em outubro a gente teve o começo dessa subida e isso se deu por dois fatores principais. O primeiro deles foi a criação do ETF Spot nos Estados Unidos. O que que seria o ETF Spot? Antes já existiam ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, mas eram ETFs de contratos futuros. No ETF Spot, o fundo precisa ter o ativo em custódia, ou seja, as pessoas estariam comprando Bitcoin, tá?
E por que que os investidores e os especuladores começaram a antecipar a partir de outubro, sendo que isso aqui aconteceu só em janeiro, tá? Eles acreditam que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o ouro. O que que é esse gráfico aqui? Esse gráfico mostra o preço do ouro e eu acho que e essa linha ali é a divisão de quando teve a criação do primeiro ETF de ouro na Bolsa Americana. Eu acho que é nítida a diferença do antes e do depois. Por que que isso acontece? Quando se tem a criação de um ETF, o fundo que gera, gestor desse ETF, que gera esse ETF, ele precisa ter o ativo em custódia. Ou seja, tem uma demanda compradora, tem um choque de demanda a partir daí, tá? Se tu quer ter ouro, não, por exemplo, a BlackRock tem o ETF dela, ela precisa ter na mesma proporção que as pessoas querem investir em Bitcoin, ela precisa ter esse dinheiro que está sendo dado para ela no próprio ativo. E no caso do ouro, como do Bitcoin, eu acho que essa máxima de choque na demanda é ainda maior. Por que que eu digo isso? São dois ativos de muito difícil tu custodiar tu mesmo. Em que sentido? Pô, eu quero me expor ao mercado de ouro, eu acho que o ouro vai se valorizar. Será que vale a pena eu comprar ouro e manter debaixo do meu colchão? Eu manter na minha casa, manter no meu carro? Não, né? É um risco muito alto. Nas criptomoedas é a mesma coisa, e eu diria, se não ainda maior. Por que que eu digo isso? Existe um fardo que se carrega no sentido de que no mercado cripto existe a máxima, seja o seu próprio banco. E isso é literalmente, tá? Por que isso? A autocustódia nas criptomoedas, ela é incrível, ela é extrema. Se tu esquecer a chave da tua carteira, se tu não se lembrar das tuas chaves, das seed words, seed phrases, não tem botão de esqueci minha senha, não tem botão de esqueci meu login. Acabou, não tem a quem recorrer. Se tu tem uma carteira de criptomoedas no teu celular ou no teu computador e eles forem hackeados, óbvio, tu vai na polícia, registra lá, tudo mais. Mas não tem nada que a polícia possa fazer para trazer de volta. Não é como se tu mandasse uma TED ou um Pix errado, tá? Então isso é um fardo muito grande para o investidor comum. Ou seja, pessoas vão se expor a esse ativo diferente do que eles se exporiam, por exemplo, ao Ibovespa. Eu posso comprar as ações, eu posso replicar o Ibovespa se eu quiser. Eu posso comprar individualmente as ações da Vale, da Petrobras, etc. Mas o Bitcoin acaba sendo um fardo um pouco maior, tem uma diferença. Isso vale não somente para pessoas físicas, como também para outros investidores. Fundos de investimento teriam uma responsabilidade muito grande se eles quisessem, por exemplo, um fundo multimercado, se expor a esse tipo de ativo. A custódia, ela é complexa, ainda mais na proporção dos valores que um fundo de investimento investiria. Fundo de pensão, mesma coisa. Então, agora com a criação do ETF, esses investidores, eles podem se expor ao ativo, eles podem se expor ao Bitcoin e às outras criptomoedas. Nos Estados Unidos, as outras criptomoedas não foram liberadas ainda da criação de ETF, mas enfim, eles podem se expor ao Bitcoin sem ter toda aquela função, todo aquele trabalho para ter a própria autocustódia. E claro, investidores nesse tamanho de fundos de investimento, fundos de pensões que estão tentando liberar agora lá, são investidores que têm um impacto, um choque de demanda muito grande, tá? Então, isso seria a explicação do porquê da alta, número um. O número dois seria justamente o halving do Bitcoin. Novamente, esse é outro gráfico que eu tirei da Paradigma Education. E para quem não sabe, o que que seria o halving, tá? O halving é um evento do próprio Bitcoin que acontece a cada 210 mil blocos minerados e como cada bloco demora mais ou menos 10 minutos em média para ser minerado, isso dá mais ou menos 4 anos, tá? Ou seja, a cada Olimpíada, a cada eleições brasileiras de presidente, a gente tem aí. Não, de presidente não, é as municipais. Mas a cada 4 anos a gente tem esse evento. E o que que seria o evento em si? A gente tem um corte de oferta pela metade, de oferta nova sendo criada. O que que é isso, tá? Para a pessoa que não fala economês. De um dia para o outro, a emissão de novas moedas será cortada pela metade. Ou seja, se lá no começo os mineradores do Bitcoin eles recebiam 50 Bitcoins por bloco minerado,
Ou seja, eles recebiam 50 bitcoins para fazer o trabalho deles. 4 anos depois, ali em 2013, a gente teve o primeiro halving. ah, e isso cortou a oferta pela metade, ou seja, eles recebiam 50 por bloco minerado, eles passaram a receber 25. Em 2016 a gente teve a mesma coisa, em 2020 de novo a mesma coisa, tá? Hoje a gente está, os mineradores recebem 6,125 blocos de bitcoins por bloco minerado, e a partir de agora de abril vai ter um outro halving e vai reduzir para, sei lá, 3, sei lá. O Bitcoin, ele tem esse ciclo que acontece a cada 4 anos, e essa daí, a alta subida, a subida recente do Bitcoin, ela se dá também por causa desse evento, tá? Porque o mercado ele está antecipando a subida que geralmente acontece em sequência do halving. A gente pode ver que existem estações que a gente chama ah, nesses ciclos, como se fosse realmente verão, inverno, outono, primavera, tá? Óbvio, não na mesma hora. Sim, na mesma hora. O verão, ele é essa subida que a gente tem logo em sequência, depois do halving. E a gente passa por um outono, que é onde a gente tem o Bitcoin subiu, subiu, subiu. As pessoas ficaram sabendo do halving, ficaram sabendo da subida em porcentagem do Bitcoin. E daí elas se expõem, sobe ainda mais. E daí, depois que passa esse hype inicial, tem aquela queda absurda que a gente conhece, de 50%, 70%. Tá? Daí ele passa mais ou menos o inverno, que seria um ano que um período de tempo que ele fica andando de lado, até que geralmente antes do halving a gente já começa a ter um período de reacumulação, que é uma subida leve, não chega a ser essas subidas famosas, mas é uma subida leve, um ano que ela termina positivo. E daí em sequência tem o halving de novo e toda a subida histórica. Tá? Ah, nunca antes a gente tinha tido uma alta histórica antes do halving. Agora, essa semana aconteceu isso pela primeira vez e sabe-se lá o que que isso significa. Por que que eu digo isso? Bom, será isso o mercado se antecipando completamente e a gente vai ter ciclos cada vez menores? Ou seja, subiu o que tinha que subir e talvez um período não tão depois do halving, a gente já não vai ter uma subida tão alta, tão grande? Ou mesmo depois, isso daqui foi só, a gente ainda está no período de acumulação e a subida que vai acontecer depois do halving vai ser ainda maior. Não sei. Não vou botar minha mão em nenhuma hipótese ainda, tá? Mas, até como é que a gente pode saber quando que o Bitcoin está em alta, está caro demais, ou coisa do tipo? Existem duas métricas que eu gosto de acompanhar. A primeira delas é o múltiplo de Maia. O que que seria o múltiplo de Maia? Não passa de um nome bonito, um fancy name, para a média móvel de 200 dias. Ou seja, a gente pega o preço do Bitcoin hoje e divide pela média móvel, pela média dos últimos 200 dias passados, tá? Quando o Bitcoin passa de 2,4, isso geralmente é um sinal de queda, tá? De que está espichado e é seguido logo depois por uma queda brusca, aquelas quedas fortes que o investidor novato não geralmente não tem estômago e acaba ficando com uma má impressão do Bitcoin. Tá. Então aí está uma métrica que a gente primeiro usa para acompanhar, 2,4. Períodos abaixo de 1 são períodos excelentes para compra, períodos acima de 2,4 são tu tá meio que apostando bastante, tá? Tá tomando risco. E nesse intervalo entre 1 e 2,4 é o período onde ele fica a maior parte do tempo. É o normal da oscilação do preço do Bitcoin. A outra métrica que a gente gosta de acompanhar, que eu gosto de acompanhar, é o MVRV, tá? Market Value dividido por Realized Value. Isso significa que a gente pega o preço do Bitcoin, o preço de mercado atual, e a gente divide pelo preço médio das carteiras. Nessa métrica, a gente consegue ver em quantas vezes os investidores, os especuladores de Bitcoin, estão sentando no lucro ou no prejuízo. Historicamente, por exemplo, se o preço médio das carteiras do Bitcoin, já que a blockchain é pública, né? A gente consegue ver quando que as transações foram feitas e qual a quantidade em cada carteira. Digamos que o preço médio das carteiras seja US$ 30.000. E hoje o Bitcoin tem US$ 60.000. 60.000 dividido por 30, o MVRV seria de 2 nesse caso, tá? Historicamente, daí existe uma divergência por parte do mercado de que
até quando seria o espichado para esse grupo, tá? Tem um certo pessoal que defende que seria 3,7 uma métrica que diria, passando de 3,7 o MVRV, aí sim é uma sequência de queda forte. Um pessoal mais conservador, como eu gosto de defender o número 3, tá? Eu acho que nesse ciclo que a gente está, o Bitcoin bateu, o MVRV do Bitcoin bateu 3, eu tô saindo, que eu não vou continuar me expondo a esse tipo de, de risco, tá? Novamente, abaixo de 1, esse número significa que os investidores estão no prejuízo, ou seja, é um momento excelente para compra. E como que estão esses dados, essas estatísticas, essas métricas do Bitcoin hoje? A gente tem um múltiplo de Maia, essa média móvel de 200 dias, ao menos no exato momento que eu estou fazendo esse vídeo agora, que o Bitcoin se encontra em 69 mil dólares. Tá, como é que faço para eu voltar aqui? Tá. O múltiplo de Maia se encontra em 1,78 e o MVRV em 2,52. Então, acredito que ainda há espaço para continuarmos comprados em Bitcoin. Tanto as duas estatísticas principais, existem outras métricas, mas essas são as duas que eu mais gosto de acompanhar, as que eu acho de caracterizam com maior precisão o momento do ciclo. Então, eu continuo comprado em Bitcoin. Sou um cara que gosta bastante dessa classe de ativos e eu acompanho bastante. Me manterei bem informado sobre esse ciclo que está dando o que falar. Feito, pessoal. Um abraço, uma boa noite para vocês. Pô, como é que faz agora? Primeira vez, né? Primeira vez gravando. Não parei. Como é que faz para parar de gravar?